Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo este vídeo. Eu oro no meu espírito para que Deus me dê habilidade para trazer luz para você e ao mesmo tempo eu oro para que Deus lhe ilumine para que você possa entender sobre essas questões que nós estamos tratando. Primeiro eu quero que você entenda que o nosso propósito, o nosso canal, não se trata de despertar a ambição de alguém. Não. O propósito do nosso canal é fazer com que você tenha consciência da importância das finanças, do dinheiro ou do dom da prosperidade para o desenvolver da própria pessoa, da família e do ministério. Obviamente você sabe que tudo nesta vida, neste mundo físico, para poder se desenvolver ou sobreviver, precisa de recursos. Sem recurso, ainda que seja um remédio capaz de curar todas as doenças da humanidade do mundo, poucas pessoas terão acesso a esse remédio. Por quê? Porque faltou recurso para a divulgação, porque faltou recurso para o transporte, faltou recurso para tudo. Então, o propósito do nosso canal é despertar em você o dom de Deus, a percepção para entender os sinais divinos, os sinais de Deus, os sinais divinos, para perceber que Ele, Deus, é a fonte de toda a riqueza, a fonte de toda a prosperidade. Para que você, que é de Deus, entenda isso e use tudo isso para a glória de Deus. Você encontra passagens como, por exemplo, em Isaías 61, onde Jesus disse: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me autorizou a pregoar a liberdade aos cativos, a pôr os que estavam presos em liberdade, quebrar as algemas, e transformar o espírito angustiado em um espírito de alegria, o espírito de tristeza em um espírito de festa, até que todos se transformem carvalho do Senhor para a glória de Deus. Então, quando uma pessoa entende sobre essas questões que prosperidade, o dom, a habilidade de prosperar vem de Deus, que é da vontade de Deus, que ele perde o medo de prosperar, a sua família, a sua casa, o seu ministério, a igreja em que ele faz parte, essa igreja prospera. E essa igreja prosperando, pelo menos teremos como competir nesse mundo capitalista de igual para igual com o sistema, o que não era para ser igual para igual, porque o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam. Assim como Deus é maior do que Satanás, Cristo é maior do que o anticristo, o povo de Deus devia também ser superior, não na vaidade, não na arrogância, não no orgulho, mas na capacidade de prosperar, no caráter, na honestidade, na fidelidade, na verdade, porque nós somos testemunhas de Deus, somos testemunha de Jesus. Então, por não entender sobre essa questão, não entender os sinais de Deus, não compreender como os reinos celestiais agem, é que as pessoas ficam com medo, as suas vidas se paralisam, elas não prosperam e alguns até chegam de fato a acreditar que a prosperidade, a riqueza é coisa do diabo. Qual é o benefício de tudo isso? É que nós despertando agora, nós podemos produzir 10, 20 vezes ou mais, porque esta é a vontade de Deus. O próprio Jesus disse para seu discípulo: Ides e deis fruto para que o vosso gozo seja completo.
Então, no nosso relacionamento com Deus está incluído a frutificação. Deus dá semente ao que semeia. Se nós ao entendermos a importância da prosperidade e ajustar a nossa conduta ao nosso viver, dando prioridade ao reino dos céus, nós iremos nos desenvolvermos, iremos produzir muito mais. E o povo de Deus fortalecido, o inimigo não terá liberdade, como nós falamos no vídeo anterior. O que retém o anticristo, a manifestação do anticristo, é o corpo da igreja, somos nós. Jesus é o cabeça e nós somos os corpos. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, disse Jesus. O nome de Jesus estará acima de todos os nomes que se nomeia. Sendo assim, o mal jamais terá permissão, o céu jamais irá deixar ou permitir que o mal se assenhore de nós, porque nós somos a parte corpórea de Jesus, e Jesus está acima de todos os nomes que se nomeia, dentre eles o anticristo. Então, quanto mais nós produzimos, mais nós nos tornamos fortes, mais nós agradamos a Deus, e este é o plano, esta é a ideia. Você precisa entender o seguinte: o que define uma coisa errada, seja um crime, seja um pecado, seja o veneno, não é a quantidade. Por exemplo, uma pequena gota de veneno não deixa de ser veneno, continua sendo veneno. Então, se o dinheiro fosse pecado, se o dinheiro fosse uma coisa do diabo, você não poderia trabalhar 1 hora para ganhar R$ 1, porque se você ganhasse R$ 1, você estaria pecando do mesmo jeito de você ganhar 1 milhão. A própria palavra de Deus afirma: quando se quebra uma das leis de Deus, é como se quebrasse todas. Então, com esse pensamento limitante, com essa crença paralisante, faz com que os de Deus fiquem para trás, se estagnem, e o do sistema está livre, e os do sistema estão livres para prosperar, e assim sendo, termina crescendo e nos sufocando. Lembra da parábola que Jesus contou lá em Mateus 13 a respeito da semente? Uma das coisas que faz com que a semente boa paralise é que ela fica sufocada no meio de espinho. Ela não vai crescer. Você sabe que isso até hoje é assim. Se você plantar uma semente debaixo de qualquer árvore que está fazendo sombra, aquela semente pode até nascer, mas ela não se desenvolve. Então é isto que o sistema, que o diabo deseja fazer com os filhos de Deus. A propósito, você já parou para analisar, para pensar o porquê que as testemunhas estarão vestidas de pano de saco, de roupa de saco ou pano grosseiro? Pensa comigo. Conforme Apocalipse 13, onde fala que quando o anticristo assumir o governo, ele se levantará contra tudo e todos que professa crer em Deus, que fala o nome de Jesus, e ele vai ter o controle e vai marcar. Para a pessoa ter direito de vender ou de comprar, ele precisa ter a marca da besta. Então pensa comigo, tanto as testemunhas quanto as pessoas que por alguma razão ficaram dormindo, esse povo não vai poder comprar e nem vender. E dentre elas estão as testemunhas, que obviamente eles não terão recursos para nada, com certeza eles irão sobreviver de resto de comidas que eles encontram ou alguma alma boa que também não tem muito que dar alguma coisinha para eles. E obviamente para eles se vestir, para cobrir os seus corpos, elas têm que se virar e encontrar roupas de saco para se vestir. E nisto se vê que esta é a vontade do anticristo, do diabo e do sistema. Sufocar o povo de Deus. Abra seus olhos e veja. Aquilo que é a vontade do anticristo, do sistema, do diabo, lá no tempo das testemunhas, eu digo lá, mas pode ser daqui a pouco, também é essa vontade do diabo agora. Por quê?
Se agora nós estamos, se agora nós estamos batalhando porque o Espírito de Deus tem nos alertado que para surgir um povo forte, aquele povo forte de boas obras que a Bíblia fala, esse povo tem que se despertar para fazer em um ano o que a igreja no passado passou 10, 20, 30 anos para fazer. O mesmo que aconteceu quando Deus tirou a igreja, o povo de Deus, debaixo do jugo de Faraó, e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um fraco sequer. Todos os profetas falaram, dentre eles Isaías, que vai acontecer algo semelhante antes da manifestação do anticristo. Então nós temos que acordar agora. Nós temos que acordar por essa razão, mas nós temos que acordar também. E mais uma vez eu oro para que você tenha revelação em seu espírito. O povo de Deus, que é o povo herdeiro de todas as riquezas de Deus, como está escrito na palavra de Deus, por exemplo, Jesus orando em João 17, ele disse: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. Salmo 24 diz: do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 17, ele disse: não sabeis que nós somos co-herdeiros das mesmas promessas que são de Jesus? Então, muitos não despertaram para isso, ficaram na falta, na escassez, não se desenvolveram, a sua natureza não se ajustou, não se desenvolveu para lidar com a abundância, para lidar com a prosperidade. E essa carência vai se enraizando a ponto de, no dia que essa pessoa pegar em uma certa quantia, ela não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Você vê muito sobre isso que eu estou falando quando você conhece pessoas boas, irmãos do bem, pessoas corretas, pessoas honestas. E a maioria absoluta desses, quando eles se elegem, eles não conseguem lidar com a pressão, eles não conseguem lidar com o assédio e eles terminam se corrompendo. Se esses irmãos fossem preparados e eles chegassem à seguinte conclusão: eu não preciso aceitar a barganha do diabo, do sistema, de quem quer que seja. Por quê? Porque eu tenho acesso à fonte de todas as riquezas. Eu não preciso. Mas você vê que a maioria se corrompe. Eu sei, acredito eu, que pode ter homens e mulheres corretas lá que não se corromperam, mas é a minoria. A maioria se corrompe. E a maioria se corrompe exatamente porque não desenvolveu a sua natureza para entender que em Cristo nós temos acesso à fonte de toda a riqueza. Então é isto que faz com que muitas pessoas acreditem que o dinheiro é coisa do diabo, porque conhece muitas pessoas que eram pessoas do bem, pessoas simples, pessoas corretas, pessoas honestas, e muitas delas, quando ganham dinheiro, elas se corrompem, acontece confusão, acontece brigas entre a família, as pessoas se corrompem, mas a causa é essa, é que a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com a abundância. Mas tudo seria diferente se ela desenvolvesse essa compreensão, entendesse as leis de Deus e acreditasse no Deus da prosperidade e desenvolvesse a sua capacidade. Tem aquele ditado: uma ovelha bem alimentada, ela jamais vai pular a cerca, porque ela não precisa, ela está bem alimentada. É natural que uma pessoa que ela está crescendo, que ela está prosperando, ela irá despertar nela sentimento que ela não tinha antes. Ela irá conhecer coisas que ela não conhecia antes. Ela passará a ter assédio do sistema de predadores que elas não tinham antes. Que por isso é necessário que o homem tenha essa consciência que ele sempre precisa da proteção divina. Ele sempre precisa estar na obediência a Deus, andando com o Espírito, colocando Deus acima de tudo, como esta a vontade de Deus, e esse é o princípio para que nós pertencemos ao corpo de Cristo e para que o governo dos céus esteja sobre nossas vidas,
para que assim nós conseguimos atravessar o sistema, como está escrito na palavra de Deus: 1.000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, praga nenhuma chegará em sua casa, porque Deus deu ordem aos anjos para lhe guardar em todo o caminho. E ainda que você tropece, você não ficará caído, porque os anjos lhe levantam, o Senhor Deus lhe levantará. Então essa é a minha missão de vida, esse é meu propósito, esse é o propósito do canal. E se você deseja saber mais sobre o assunto, já deixe seu like, seu comentário, já se inscreva em nosso canal. E ao se inscrever no canal, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok?